Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a gente está tendo a honra de receber o professor Túlio Navarro, da Regional de Minas Gerais, para falar sobre novos conceitos em isquemia de membro. Fala, professor, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Bom dia, Luiz. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal. E o assunto, na verdade, é um assunto muito intrigante, porque o conceito de isquemia dos membros ele estava mais ou menos inalterado há cerca de 40 anos. Nossa. E há mais ou menos 3, 4 anos houve um consenso internacional de um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, inclusive incluíram o Brasil nesse consenso, né, na figura minha e do professor Nelson Delutia, da USP de São Paulo. Então nós contribuímos para esses novos conceitos. Então o que significa? A isquemia crítica basicamente era uma isquemia que era um conceito que levava em conta apenas a perfusão do membro. Então o conceito na época era de que se você não atingisse aquele limiar de perfusão, o membro seria perdido. Ou seja, era mandatório você revascularizar o membro. Só que a literatura não demonstrou isso. A literatura mostrou que pacientes com isquemia crítica, dentro do conceito clássico, que eram irrevascularizáveis, alguns não perdiam a perna, apenas usando cuidados locais de curativo. Outros, com graus menores de isquemia, se você os revascularizasse, você fechava aquela ferida num tempo muito mais rápido. Por isso surgiu esse novo conceito, que é o que a gente chama de isquemia crônica com ameaça ao membro. É o Chronic Limb Threatening Ischemia. É um conceito muito maior, mas que carrega toda a morbimortalidade do conceito de isquemia crítica original, ou seja, altíssimas taxas de amputação, alta taxa de mortalidade e alta taxa de perda de qualidade de vida. Então, o que houve foi nós incorporamos mais, por conseguinte, hoje nós revascularizamos mais. Particularmente esses pacientes que hoje estão aí como se fosse uma epidemia, que é paciente com úlcera no pé, ou seja, os pés diabéticos e as úlceras arteriais. Então, basicamente, o que houve foi essa conformação. Então, hoje a gente amplia esse espectro de isquemia crítica. E além de ampliar o espectro, na verdade, então a gente sabe que foram inclusas, inclusive em várias avaliações, digamos, a questão da infecção, outras questões que não eram levadas em consideração, né, nesses scores novos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente ter mais atual. Luiz, isso mesmo. Então, hoje, a gente não leva em conta apenas a isquemia. Nós, cirurgiões vasculares, tendíamos a entender que só isquemia levava à perda do membro. A incorporação grande desses novos conceitos, inclusive, leva em conta isso. A profundidade e o tamanho da ferida é um fator prognóstico, ele determina a amputação ou não e, principalmente, a infecção. Pacientes com infecções graves chegam com quadro séptico, não é possível salvar o membro, você tem que retirar, né, a fonte de sepsis e para salvar a vida do paciente. Então, nós incorporamos, além da isquemia, a ferida e a infecção, num novo conceito que chama Wi-Fi. É o wound, o ischemia e o foot infection. Então seria ferida, isquemia e infecção do pé. Então é um tripé que você gradua cada fator desse e depois você vai ter um estágio de risco. Risco de quê? De amputação. Então, quanto pior a ferida, quanto pior a isquemia, quanto pior a infecção, maior o seu risco de perda do membro. Por conseguinte, inclusive, porque amputação e mortalidade andam lado a lado, você aumenta a mortalidade desse paciente. Então, hoje nós temos um conceito muito mais abrangente e que faz muito mais sentido do que o nosso conceito de 40 anos atrás.
A doença é muito maior do que falta de sangue, né? Quando eu fui estudar a primeira vez a classificação Wi-Fi, você olha as tabelas assim, você fala, nossa, que complexo, né? Mas depois você vai colocando na planilha e você vê que não é tão difícil assim. Me lembra um pouco a classificação TNM da oncologia. Exatamente. Eu gosto bastante do Wi-Fi. Vou te fazer uma pergunta da classificação dos angiosomas, professor. O angiosoma, eu quando estava na residência aprendia muito, que a gente tinha que ir naquela artéria-alvo para revascularização do membro. Estou falando de isquemia. Depois caiu por terra. Como é que está a história do angiosoma hoje? Faz sentido, se eu tenho uma lesão de hálux, eu tentar revascularizar sentido hálux? Essa é uma boa pergunta também. Do ponto de vista científico, não. Nós não conseguimos comprovar cientificamente que o angiosoma corresponde àquela parte do pé especificamente. Entretanto, nesse documento de consenso que eu citei, que é o Global Vascular Guidelines, e faz uma revisão extensa, toda baseada em evidência de vários tipos de opções e dúvidas. Inclusive, uma das dúvidas é com relação ao angiosoma. Qual que é a recomendação deles? Com grau de evidência muito baixo. Revascularize uma artéria que vá para o pé, qualquer que seja ela. Caso haja possibilidade de você revascularizar a artéria daquele angiosoma, você deve procedê-lo, desde que não aumente o custo mórbido e financeiro do procedimento. Isso é um limiar muito tênue, né? Porque o bom é inimigo do ótimo. Exatamente. E às vezes a gente quer os 3 vasos na perna e se acaba... Não, o conceito, inclusive, um dos novos conceitos chama TAP, T-A-P de pato. O Target Artery Path, ou seja, é a artéria trajeto-alvo. Então você tem que criar uma linha reta da femoral até o tornozelo. Por que não abaixo do pé? Porque essa é uma classificação nova. Pela primeira vez, a gente está classificando inframalleolar. Se vai funcionar ou não temos nenhuma evidência ainda, mas está lá a classificação e a gente vai rever daqui a algum tempo se aquilo funciona ou não. Mas o que precisa? Uma linha arterial, um fluxo pulsátil chegando no tornozelo. Aquela você vê onde está a lesão, você recanaliza a angioplasta, chegou lá, começou a chegar, você fala, acho que dá para ganhar essa TP aqui também. Aí você começa a mexer, às vezes a angioplasta fecha o tronco. Aí o senhor sabe melhor do que eu como é que ótimo funciona, inimigo né? do bom. Perfeito. Então, Perfeito. A gente falou bastante aqui com vários palestrantes sobre angioplastia. Eu vou te perguntar do W, de wound, da ferida. Porque infecção a gente vai tratar com antibiótico, limpeza, enfim. Revascularização, a gente tem batido bastante esse papo. O que a gente tem de novidade em ferida? Que antes ficava meio de lado, hoje a gente tem matriz, nós temos, pressão negativa. Há duas coisas a serem consideradas na questão da ferida. A primeira é que se você revascularizar o paciente, você potencializa, você atua com sinergia em relação ao antibiótico. Então esse é o ponto número 1. Então mesmo aqueles pacientes com isquemia borderline vão se beneficiar da revascularização desde que o risco dele não seja proibitivo, desde que a anatomia seja favorável, não é a qualquer custo, isso que eu quero dizer, mas se beneficia. A segunda questão é que não adianta você fazer nada. A melhor tecnologia com impressoras 3D de ferida, com células-tronco, com matriz dérmica, com vácuo, com a melhor tecnologia se você não controlar isquemia e infecção. O resto é tempo de cicatrização. E aí é que eles vão entrar, eles não cicatrizam mais que os demais. A primeira questão que tem que ficar clara do ponto de vista científico. Pré-requisitos para o senhor conseguir melhorar o tempo de cicatrização. Exato. Tudo isso é terapia adjuvante. Oxigênio, terapia hiperbárica, células-tronco, matriz dérmica, retalhos, etc, etc. Impressoras 3D de células-tronco, de tamanho de ferida, tudo isso é adjuvante. Se não houver controle da isquemia e da infecção, não é e ou, não é possível cicatrizar nada, nem com bula papal, nem com reza, nem com nada. Professor, a gente sabe que você lidera um grande serviço lá em BH, né? O senhor trabalha com SUS também. Muito. Como que vocês lidam com essas feridas no SUS? Porque está ficando cada vez mais caro levar um tratamento de ponta, né? Tanto para revascularizar quanto para tratar a ferida. Como é que é a condução lá em Minas? Mas a gente até que tem, né, um serviço multiprofissional, nós contamos lá com nutricionista, fisioterapeuta,
enfermeira, cirurgiões vasculares qualificados, né, cirurgiões plásticos e ortopédicos. Então a gente tem um grupo, é um grupo universitário, nós temos outros interesses acima, eu diria assim, mas além da assistência. Então, assim, o primeiro ponto é assistência de qualidade, isso eu não abro mão. Tanto que nós temos uma das menores taxas de amputação mundial, eu tenho isso publicado, tem vários, legal, sensacional. Tem vários artigos que eu vou mostrar lá na minha aula. E por quê? Porque o tratamento, gente, você não precisa ficar usando roto-router em todo mundo, stent com droga em todo mundo, essas tecnologias, inclusive não comprovadas, ainda a imensa maioria dessas novas tecnologias muito caras não foi comprovado. O que foi comprovado? Um bom fio-guia, um bom balão e um bom cirurgião. Isso sim. E o momento correto de intervir em cada variável dessa. Não adianta eu revascularizar um paciente séptico, ou não adianta eu tratar a infecção num paciente isquêmico, ou não adianta eu tentar revascularizar um paciente que perdeu o calcânio. Perfeito. Então tudo tem sua prioridade. Então não é a tecnologia que faz a diferença, é o recurso humano. E por isso que eu bato muito nessa questão dos novos conceitos. O senhor levantou um ponto que eu queria só ressaltar, inclusive na classificação Wi-Fi, por exemplo, que às vezes a gente subestima a questão da infecção e da ferida. Você fala, vou revascularizar aqui, vai ter benefício e tal, e aí naquele encaixando, o senhor falou agora, a gente tem que pensar, na verdade, multifatorial. Né? E essa decisão que eu acho que é o grande ponto aí, para a gente poder definir o que vai valer a pena para o nosso doente ou não. Exato, esse aqui é o ponto. Sim, me dá um arquinho em C qualquer, me dá um fio guia bom, ou fios guias, né? Cada um nós temos fios ótimos, né? Todos dedicados para infrapoplito, inclusive. Me dê opção de balão, me dê stents, está resolvido isso tudo. Né? Eu não preciso de ficar, né, com dispositivos novos, a gente até usa ocasionalmente, bem, né? Mas carece ainda de uma certa fazer um bom comprovação. Feijão com arroz, digamos assim, no dia a dia é o que bem, resolve, mas sobretudo priorizar o paciente. Sim, perfeito. O que o paciente precisa? Ele não precisa de uma revascularização, talvez de uma artéria calcificada reto-patelar, que aí você teria realmente usar um aterótomo. Né? Ele precisa talvez muito mais naquele momento do tratamento da infecção do que da revascularização, ou precisa muito mais de um cuidado com a ferida, com bons materiais, né? Isso a gente também usa até tecnologia de ponta, como células-tronco, matriz dérmicas, lipoenxertos, etc. Mas tudo, claro, porque é um hospital de ensino, né? De pesquisa. Mas é tudo priorizar, não é ter à disposição toda a tecnologia, usar toda a tecnologia, porque o paciente vai continuar perdendo a perna e morrendo. Se for finalizar, então, se fosse deixar uma mensagem final aí para quem não vai poder assistir sua palestra, o que o senhor passaria aí de mensagem para esse ouvinte? Que não é só a isquemia que leva à perda do membro, nós temos que focar no paciente, não na isquemia. Isquemia é um dos fatores. Façam um índice tornozelo-braço, por favor. Eu tenho recebido muito paciente só com angiografia, só com duplex scan, querendo que eu trate lesão. Eu não trato lesão, eu trato paciente. E para tratar o paciente nós temos que avaliar o risco operatório dele, as comorbidades, avaliar cada fator que está presente no membro, a ferida, a extensão e a profundidade dela, a infecção, muitas vezes uma pequena infecção faz diferença, e a própria isquemia. Basicamente seria isso. Professor, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Foi um prazer. Por ensinar a gente. O senhor é uma autoridade nacional, para nós é uma honra ter o senhor aqui. A honra foi minha. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Não deixe de continuar assistindo os vídeos do Fremito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro. A gente se vê no próximo. Fremito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.